Olá, minha turminha amada! Como vocês estão hoje, meus amores? Espero que todos estejam bem, dispostos para mais um dia de aula comigo. Glória a Deus por isso. E hoje, né, estamos iniciando um novo mês, o mês de setembro, onde se comemora a independência do Brasil, certo? Dia 7 de setembro, na próxima semana, estaremos comemorando a independência do Brasil, não é isso, crianças? Mas hoje nós teremos aula de matemática e prova de ciências, não é isso? Espero que vocês, caprichem aí nas atividades na sua prova. Tá certo, meus amores? Vamos dar início. Então, eu gostaria que você pegasse aí o seu material, né? Pegasse o seu livro de matemática, não é isso? Para darmos início à nossa aula de matemática, estamos aí no caderno 3, tá? Já estamos, daqui a pouco, daqui uns dias, estamos concluindo esse caderno, tá bom? E partiremos para já o 4, né? Como o tempo passa rápido, lembro quando foi lá no caderno 1, as dificuldades de adaptação, né, com o material. E hoje a gente já está no capítulo 3, já encerrando, né? Daqui uns dias para irmos para o capítulo 4, né? Próximo bimestre, glória a Deus por isso, né? Tudo passa, né? As coisas tudo passa. Quando a gente pensa que é difícil, o que é difícil vai ficando para trás, a gente vai se acostumando, vai se adaptando ao novo, né? Isso que tem acontecido, né? Durante todo esse tempo da nossa vida, a gente vai se adaptando às coisas novas da vida, não é isso? Porque a vida é assim, certo, meus amores? Então, vamos lá? Vamos dando aqui continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Tá certo? Porque eu gostaria que você abrisse na página 56, tá bom? Vamos continuar falando de metade, a gente já estudou sobre metade, né? E aí, já estaremos estudando a, a próxima operação, né? A divisão, né? Isso. E lembrando que sobre a metade, eu expliquei para vocês nas últimas aulas de metade, que na verdade metade é a tabuada de 2 de divisão, não é isso? A metade é quando você divide em duas partes iguais. Então, quando você divide em duas partes iguais, já está na tabuada de divisão do 2, tá certo? Ok, baby? E aí, nós temos aí, olha só. No capítulo anterior, vimos algumas situações que envolvem a metade, a ideia de metades, não é isso? Foi, vimos sim. Lembra? Vocês fizeram até a atividade. Temos a metade de uma quantidade quando separamos em duas partes iguais. Olha só, já aprendeu isso? Metade é quando separamos em duas partes iguais. Se eu reparto em duas partes, pode ser uma maior ou menor. Mas se eu reparto em duas partes iguais, vai ser iguais, né? O mesmo tamanho para cada lado, né? Isso, a mesma quantidade para cada lado, né? Isso. Então, a operação matemática que indica a separação em partes iguais, nós chamamos de quê? Que eu acabei de falar, de divisão. Quando você reparte em partes iguais, você está fazendo uma divisão. E isso, gente, a gente faz sempre no nosso dia a dia, tá certo? Quando você vai dar alguma coisa para um colega que você reparte metade para você e metade para ele, ou para o seu irmão, ou alguma situação, você está fazendo uma divisão por 2, você está dividindo por 2, tá certo? E aí, o símbolo da divisão, vamos aqui apresentar, a Tia Vânia vai apresentar o símbolo da divisão, porque nós já estudamos a operação de adição, subtração, multiplicação e agora vamos para a divisão. Então, nós temos aqui, um tracinho e um pontinho. Esse é o símbolo da divisão, tá certo? Olha só, dividido. De novo. Tanto que ele é dividido assim, tem um tracinho, né? E divide um pontinho em cima e um pontinho embaixo, em duas partes. Beleza? Pronto, apresentado o símbolo da subtração. Então, nós temos aí o símbolo da subtração. Vamos rever o símbolo das outras operações que a gente já estudou. O que vocês acham? Vamos lá.
O símbolo da adição é mais, né? Que é uma cruzinha. O símbolo da subtração, né? Que é o segundo símbolo que a gente aprendeu, né? Que é o da subtração, que é apenas um tracinho, não é isso? O símbolo de vezes, que nós chamamos de vezes, né? É um X, né? E o símbolo da divisão, 2 pontinhos, um tracinho e 2 pontinhos de cada lado, representando a divisão. Entenderam? Então, gente, é muito importante que vocês estudem a tabuada e memorizem os resultados, porque com elas vocês vão poder resolver qualquer continha sem muita dificuldade. Tá bom, meus amores? Uma dica pra você. Ok, baby, agora vamos aqui à turminha ética. Eles estão apresentando alguns probleminhas para a gente, né? Algumas situações, problemas. Vamos ver conosco? Primeiro, nós temos aí, ó, o Vitor com um problema. Ele diz o seguinte: ganhei este livro de 100 páginas. Minha meta é ler metade no fim de semana. E aí, gente, temos aí a divisão, né? Metade. Então, ele explica bem direitinho aqui pra gente, ó. Metade de 100 é 100 dividido por 2, né? Que dá igual a 50. Vitor deve ler 50 páginas no fim de semana. Olha só, porque 100 por 2 é 50. Essa foi fácil, né, gente? Beleza? Agora, nós temos aí a Keiko com outro desafio. Se preciso de 4 laranjas para um copo de suco, quantos copos de suco posso fazer com 20 laranjas? E ela já apresenta a continha com o resultado. 4 laranjas por copo. Então, a continha é 20 dividido por 4, que dá igual a 5. Vamos já fazer essa continha na lousinha. E temos a Ana, que diz o seguinte: para uma atividade de educação física, a professora pediu aos 24 alunos que formassem grupos de 6. Quantos grupos serão formados? Eita, vamos lá. Ela fez a divisão, primeiro ela disse que é 24 alunos, então ela dividiu por 6, né, em 6 grupos. Cada grupo ficou com quanto? Então, ficou formado 4 grupos, não é isso? Vamos fazer uma continha aqui na lousinha, tá bom? Então, se eu tenho, vamos fazer uma divisão por 4, né? Vou aqui desenhar, deixa eu ver, eu vou desenhar 20 corações. Vamos lá com a tia Vânia. Vou desenhar aqui 20 corações, coração vermelho. Ver aqui se vai ficar bom esses coração, não vai ficar muito legal. Mas eu vou desenhar 20 pra gente formar grupos, tá bom? Pra gente fazer a divisão. Tá meio torto os meus corações, mas é porque aqui é meio complicado. Mas vai dar certo. 20 corações. Será que eu fiz quanto, gente, já? Meus corações tá meio torto, né? Deixa eu ajeitar aqui, pelo menos esse aqui, que nem parece um coração. Apagar aqui e ajeitar, viu? Pronto. Porque essa luzinha aqui é meio complicada. Então, eu tenho 20 corações. Deixa eu conferir se é 20 mesmo. Confere aí comigo. 20. Eu contei 20 e fiz 20. Então, vamos lá. Temos aí 20 corações. Agora, eu quero dividir esses corações por 4 pessoas, para 4 pessoas, tá bom? Quero dar esses corações para 4 pessoas. Então, sendo assim, eu vou fazer grupos de 4 para fazer a divisão. Vamos comigo, crianças, contar grupos de 4 para fazer a divisão. Vamos lá. 4, tenho 20, vou dividir para
por 4, vamos lá. 4, peraí. Ops, deixa eu apagar aqui que eu tô no caminho errado aqui. Pronto. Vamos lá, continuando. Outro grupo de 4, beleza? Outro grupo de 4. Vamos lá. E outro grupo de 4. Olha só, fechou aqui outro grupo. Quantos grupos eu formei? Vamos contar comigo? Quantos grupos de 4, então, eu formei? Eu formei 1, 2, 3, 4, 5. Não foi isso? Eu formei 5. Então, isso quer dizer que 20 dividido por 4 pessoas dá igual a 5, né? Pronto, eu formei 5. 20 por 4, 5, certo? Então, vamos fazer outra continha, outra divisão, tá certo? Vamos fazer uma mais prática. Eu vou fazer para você compreender. Agora, eu quero dividir 10 por 2, ou 10 por 5. Vamos ver com quanto cada um vai ficar. Vou desenhar bolinhas, tá bom, gente? Que é mais fácil. Vou desenhar bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, eu quero dividir aqui 10 por 5. Vamos ver com quanto cada um vai ficar, tá bom? Vamos ver aqui. Vou fazer os grupinhos para poder fazer a divisão, tá bom? Pronto, dividi. Cada um ficou com quanto? Com 2, né? Pronto, eu dividi aí, ó. Tinha 10, dei 2 para cada um ficou. Dividi por 5, né? Cada um ficou com 2, não é isso? Muito bem. Essa é a ideia da divisão da tabuada de 2, que é a metade, tá bom? E aí, nós temos um espaço que diz o seguinte: no espaço, verifique da maneira que achar melhor os resultados da divisão. Então, vamos lá. Existem várias maneiras que você pode dar o resultado da divisão. Vamos lá comigo. Exemplo. No exemplo aqui do Vitor, né? Nós temos aí, você pode representar, ó, a divisão aqui do Vitor. Ó, essa divisão aqui do Vitor, você pode representar da seguinte forma. 50 mais 50, né? Olha. Um momento. Pode ser 50 mais 50, que é 2 metades. Essas 2 metades dá igual a 100. Pode ser através de uma adição. Tá certo? Que também é uma metade aí nesse caso. Tá certo? Você pode representar a situação da Keiko também através de uma... Pode ser através de uma subtração. Exemplo, vamos lá. 20, né, o dela. 20 por 4. Você pode fazer uma subtração. 4, vai tirando. 4 menos 4, menos 4, menos 4. Tá certo? Menos 4, só um momento que o desenho foi um 5, mas é menos 4. Pronto. Menos 4, que dá igual a 0. E também você pode representar, no caso da conta da Ana, você pode fazer uma multiplicação, né? Certo? Porque com a tabuada de 4, tá bom? Que é, observe o valor da tabuada, o total dela. Porque 4 vezes 6, observe aqui. 4 vezes 6 é igual a 24. É igual a 24, tá certo? Ok, baby. Então, agora vamos para a nossa atividade da página 57, tá bom?
Página 57, nós temos a turminha mais uma vez. Apresentando as quatro operações, na verdade, que eu já expliquei. Já aprendemos as 4 operações básicas da matemática. Agora, a galerinha vai recordar com você quais são. Para sabermos de qual delas precisamos, devemos prestar atenção aos dados, a pergunta do problema. Então, gente, nos probleminhas, sempre dá dica de qual é a operação que você tem que fazer para obter o resultado. Sempre. Sempre, sempre. É só você ler o problema com bastante atenção, tá certo? Porque a partir de agora, a gente já estudou as 4 operações. Já estudamos a adição, a multiplicação, a subtração e agora a gente já está começando na divisão, né? A metade é o começo da tabuada de divisão, tá certo? Então, nós temos aí a questão 1 que diz o seguinte: para resolver cada uma das situações, precisa-se de uma operação matemática. Escreva o nome da operação que resolve cada problema dos itens. Aí nós temos aí no item A o seguinte, preste atenção. Minha prima e eu resolvemos brincar de bolinhas de gude na casa de nossa avó. Levei minhas 29 bolinhas e ela levou as 37 bolinhas dela. Com quantas bolinhas ficamos ao todo? Aí o que ele quer saber? Ele quer saber se essa continha aqui, se esse problema é um problema de adição, subtração, divisão ou multiplicação. O que você acha? Aí você escreve. O B é a mesma coisa. Você vai ler o problema e vai dizer se é uma subtração, divisão ou uma multiplicação. E assim por diante, tá bom? Em todos os itens dessa questão. Ok, entenderam? Os itens D e E estão na página seguinte, na página 58. Então, você vai ler os probleminhas e vai só escrever se é uma subtração, ou uma divisão, ou uma adição, tá certo? Da questão 2, diz o seguinte: nos espaços, resolva os problemas da atividade anterior. Aí, você vai resolver os problemas da A até a E da questão 1, tá certo? E aí, você vai dar a resposta, vai fazer os cálculos, tá bom? Vai calcular em qualquer parte aqui do seu quadro. E depois você vai escrever uma frase com a resposta. Lembrando que no problema tem 2 respostas. Primeiro você faz o cálculo e elabora a resposta de acordo com o resultado. Tá certo? Então, no item A, lá da questão 1, diz o seguinte: minha prima e eu resolvemos brincar de bolinhas de gude na casa de nossa avó. Levei minhas 29 bolinhas e ela levou as 37 bolinhas dela. Com quantas bolinhas ficamos ao todo? Se for uma adição, aí você vai fazer aqui, ó, o cálculo da adição, né? E vai responder a pergunta do problema, que é o seguinte: com quantas bolinhas ficamos ao todo? Aí responda sempre com uma frase. Ficamos ao todo, ou ficaram ao todo, tantas bolinhas, que aí você já vai saber o resultado, tá certo? Entenderam? Espero que sim. Então, essa é a tarefinha de hoje de matemática, tá certo? Capricha aí nessa atividade, tá bom? E envie para mim, estarei aguardando. Tchau!